Muito bom, bem-vindos ao canal Prof. Martins Bio. Estamos aqui para continuar falando de bioquímica, vamos falar de enzimas. Dividimos o conteúdo de enzimas em visão geral 1, visão geral 2. Eu gostaria de pedir para quem está assistindo esse vídeo, se toma alguma enzima ou em cápsula ou em líquido, coloca aqui no campo de comentários, comente um pouco sobre esse medicamento. Muito bem, as enzimas são proteínas, elas são facilitadoras, são aceleradoras e não são consumidas no processo. Então, elas aumentam a velocidade das reações, certo? Ou seja, facilitando a reação, por isso são catalisadores biológicos. E aqui tem mais uma função que as proteínas executam. E como catalisador, além de acelerar, tem uma redução na energia de ativação daquela reação, ou uma mudança no próprio mecanismo dessa reação. E esse alvo demonstra muito bem, ou seja, cada enzima participa daquela reação específica. E cada enzima tem um determinado substrato como alvo, certo? Então, uma enzima que participa da reação A não participa da reação B. As enzimas, elas atendem um modelo chamado modelo-chave fechadura devido à sua especificidade. Então é por isso que as enzimas têm um papel específico. Então vocês podem olhar aqui nós temos uma enzima, essa enzima é uma enzima chamada sacarase, só para exemplificar, e ela vai agir em cima de um substrato. Colocamos aqui a sacarose, que é um disacarídeo. Então notem que a estrutura espacial da sacarose, ela se encaixa perfeitamente na enzima. Esse lugar de encaixe, e que esse encaixe é perfeito, é chamado de centro ativo. Então a sacarose recebe o nome, substrato ou reagente enzimático. Então a sacarose vai se encaixar aqui, como nós podemos ver. Então nós temos a quebra da ligação glicosídica, certo? E nós temos os produtos. Quais são os produtos? A própria enzima, que não foi alterada na reação, a glicose, o monossacarídeo, e a frutose, o monossacarídeo. Então, relembrando, tá? A sacarase só atua na sacarose. E qual foi o papel dela? Foi quebrar o disacarídeo em monossacarídeos. Bom, algumas enzimas apresentam reversibilidade quando fazem determinadas reações. Nós podemos ver aqui que o reagente A, através dessa enzima, produz os produtos B e C. E essa mesma enzima pode transformar os produtos B e C, que agora são reagentes, num produto A, usando essa mesma enzima. Nós encontramos isso na aldolase, que transforma a frutose em um fosfato em dihidroxiacetona, fosfato mais gliceraldeído. Esses dois produtos podem se unir e agora como reagentes, certo? Usando essa mesma enzima aldolase para se transformar em frutose 1-fosfato. Quando falamos da economia, da energia de ativação das reações metabólicas, nós temos que pensar o seguinte, vamos observar esse gráfico aqui, tá? Então nós temos aqui como reagentes uma molécula de glicose, tá? Sendo oxidada pelo oxigênio molecular, produzindo CO2 e água. Observem aqui, tá? Aqui nas ordenadas eu tenho a energia usada nessa reação, e aqui nas abscissas eu tenho a coordenada da reação. Notem que sem a enzima, olha o custo energético dessa reação para produzir esses produtos. Com a enzima, o custo energético é bem menor, certo? Produzindo os mesmos produtos. E eu tenho, então, uma economia de energia nessa fração aqui. Vamos ver outros exemplos de reações enzimáticas. Por exemplo, o substrato aqui é o amido, a enzima é a amilase salivar, antigamente chamada de pitialina. Como produto nós temos a maltose, tá? Que é um disacarídeo. Por sua vez, a maltose ela é
atacada, né, pela maltase, certo? Produzindo glicose e glicose, que são monossacarídeos. Então, notem que eu usei aqui também nomes específicos, então existe uma nomenclatura para isso. Então, o nome do substrato mais o sufixo ase, por exemplo, tá? Por exemplo, se o substrato é maltose, aí nós temos maltase. Se o substrato é lactose, aí nós temos lactase. Ou eu posso ter o nome da reação mais o sufixo ase, por exemplo, se for oxidação, oxidase, transaminação, transaminase, hidrólises, hidrolases. Ou a gente pode ter o substrato e mais a reação. Por exemplo, oxidação do citocromo, citocromo, oxidase. Citrato, sintetase, então é síntese do ácido cítrico. Bem, falando da estrutura das enzimas, boa parte das enzimas elas são formadas somente de proteínas. Agora, algumas enzimas precisam estar conjugadas com outras substâncias. Então, nós chamamos essa proteína conjugada, nós chamamos ela de holoenzima. Bom, e ela é dividida em duas partes. Uma parte proteica, tá? Uma parte proteica que é chamada de apoenzima ou apoproteína, e uma outra parte que nós vamos chamar de cofator ou de coenzima. Muito bem, mas eu quero fazer uma referência aqui, tá? A parte proteica chamada de apoenzima ou apoproteína, ela está inativa, ela só vai ser ativa se ela tiver o outro componente, que pode ser o cofator ou a coenzima. Bom, ele vai ser cofator se ele for um íon inorgânico. Se esse cofator for uma molécula orgânica, nós vamos chamar de coenzima, certo? Então, ele vai estar ativado se tiver espetado um cofator ou se tiver espetado uma coenzima. E esse grupo aqui que tem ligação covalente é chamado de grupo prostético, que pode ser o cofator ou a coenzima. Bom, toda regra tem uma exceção, tá? Existem algumas enzimas chamadas de ribozimas que são formadas de RNA, ou seja, não tem natureza proteica. Cuidado aí, principalmente nas questões do Enem. Então vamos ver alguns exemplos de cofatores e coenzimas. Então, cofatores de algumas enzimas, essas aqui são as enzimas. Os cofatores são cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, selênio e zinco, certo? Que a enzima, a apoenzima, só vai ser ativada quando encontrar o cofator. Então, por isso que os sais minerais são importantes na nossa dieta, principalmente oriundos de frutas e verduras. Então, as coenzimas, é a mesma situação. Então, eu tenho a apoenzima e a coenzima. E a coenzima, então, é que vai deixar aquela apoenzima ativa, formando a holoenzima. Então, nós temos aqui, por exemplo, o ácido fólico, a vitamina B9, participando da formação do tetrahidrofolato, a tiamina participando da formação do pirofosfato de tiamina, a niacina participando da formação do NAD, do NADP, a riboflavina participando da formação do FAD, do FMN, a vitamina B12, a comalamina participando da formação da coenzima B12. Olha aqui o ácido pantotênico, também conhecido como vitamina B5, participando dessa enzima da encruzilhada metabólica, né, como já falamos, a coenzima A, muito famosa. Então notem que as vitaminas, elas são importantes na nossa dieta também, em sua maioria oriundas das carnes, frutas e verduras. Bem, concluindo a parte 1, vamos falar dos zimogênios ou proenzimas, que são precursores de enzimas. Um deles é chamado de tripsinogênio, ele é encontrado no suco pancreático. Observe que o substrato está aqui, mas o zimogênio não consegue se encaixar no substrato. Então entra em ação uma enzima chamada enteroquinase ou enteropeptidase, produzida pelas células do duodeno. Então essa é a garantia. A enzima só vai ser acionada se tiver proteína ali para ser degradada. Muito bem.
Como tem proteína ali para ser degradada, então a enteroquinase é produzida e ela retira então essa molécula aqui que está obstruindo o encaixe modelo chave fechadura. E aí o tripsinogênio deixa de ser um zimogênio e passa a ser uma tripsina. E aí sim o substrato se encaixa, como vocês podem ver, e tem uma quebra. Observem então, certo, gente, que o tripsinogênio aqui, tá? Ele está inativo e essa enteropeptidase então vai deixar ativo na forma de tripsina. A tripsina vai funcionar como a enteropeptidase, ou seja, vai ativar os próximos tripsinogênios a funcionarem. E a tripsina também vai acionar um outro zimogênio chamado quimiotripsinogênio, que vai se transformar em quimotripsina, e todos eles vão atuar na digestão das proteínas. Então viram que o zimogênio é um precursor que precisa ser ativado por uma outra enzima. Aguardem a parte 2, vamos falar de temperatura ótima, de pH ótimo, vamos falar de concentração, do gráfico de concentração do substrato. Assistam a parte 2. Abraço!